Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E esse áudio é o áudio do dia 7 do nosso jejum de 40 dias de açúcar. Então, hoje a gente completa uma semana sem açúcar, né? E sem o paladar doce, para quem também eliminou tudo que é doce, mesmo sem açúcar, mas também os substitutos. E para você que também entrou e escolheu colocar a farinha, então nós aí estamos completando uma semana, né? Sem a farinha branca e sem o açúcar e os seus substitutos. Uau! Eu ouvi tantos comentários de mulheres dizendo: eu não consigo nem um dia. E Deus tem nos sustentado até aqui e vai nos sustentar até o fim. E esse capítulo, a Wendy, ela nomeou esse capítulo como uma fome santa. E o versículo que ela colocou aqui está em Mateus 5:6. Mateus 5 é um capítulo muito conhecido da Bíblia. Inclusive, se você ainda não teve a oportunidade de ler, hoje pare um tempinho e leia Mateus 5. É lindo, inclusive 5, 6 e 7. Se você puder já ler os três, é muito bom. É um ensino mesmo de como a gente deve viver o evangelho. E aí diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E a Wendy, ela fala aqui que provavelmente você, né, nesse 7º dia ainda tá sentindo, o seu corpo tá desintoxicando ainda, né, do açúcar, e você ainda deve estar sentindo vontade e desejos, né, e ali aquilo às vezes parece que vai ser incontrolável. E a gente sabe que tanto o açúcar quanto o glúten, eles são viciantes. Isso é cientificamente comprovado. Eles viciam a gente. A gente quer comer cada vez mais. Então a gente come uma vez e quer comer de novo. Mas ela trouxe um ponto aqui que eu achei muito interessante, e é o que Deus tem falado muito comigo, que quando ela chegou nesse 7º dia, na verdade, depois que ela fez 3 vezes um jejum de 40 dias de açúcar, então foram aí 120 dias, né, sem açúcar, e ela percebeu que o maior problema dela não era, na verdade, o açúcar em si, mas uma fome descontrolada. Então ela percebeu que ela queria comer. E eu não sei se você já se viu assim, eu pelo menos me vejo muito assim. Então, agora mesmo nós não podemos comer, né, o açúcar e a farinha, e você fica ali procurando: o que eu posso comer então? O que eu posso comer? E você acorda, você toma o seu café, né, come um ovo, come alguma coisa pela manhã, uma fruta, e aí depois você fica: ai, preciso comer mais alguma coisa, como se tivesse algo faltando, como se você precisasse comer alguma coisa, como se o corpo precisasse receber. Isso tem a ver com a parte da desintoxicação, claro, a parte física, mas isso tem muito a ver também com a parte espiritual e principalmente com a nossa parte da alma, né? Porque a gente acaba querendo saciar a nossa alma, os desejos da nossa alma, com a comida. E se não é com a comida, a gente encontra mais um substituto, que pode ser, no caso, o celular. Então percebe que a gente está sempre procurando alguma coisa para fazer, para satisfazer algo que não vai ser satisfeito dessa maneira, né? E eu quero contar aqui, antes de continuar falando do capítulo, eu quero contar para vocês um pouco sobre mim, né? A minha relação com a comida. Eu tenho uma relação muito difícil com a comida. Eu sempre tive uma péssima relação com a comida desde pequena. Eu não comia bem, então eu sempre comi miojo, salsicha, nuggets. A minha alimentação nunca foi boa, não porque minha mãe não queria, mas porque eu não queria comer nada. E eu comia mal, sempre comi mal, e fui crescendo comendo desse jeito. E quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a comer demais. Eu nunca fui uma menina acima do peso, eu nunca fui uma menina obesa, nunca. Mas eu sempre me alimentei mal. E eu nunca comia só uma vez, eu sempre comia 2. Sabe aquela coisa de se tá na minha frente eu vou comendo? Se colocar um pacotinho na minha frente eu como? Se eu comprar um pacote de salgadinho e ele for aquela porção família, né, que aqui nos Estados Unidos tem muito, eu como inteiro, assim, eu como sem limites. E eu não entendia por que eu era assim. E aí quando eu competi, eu fiz uma dieta super restrita. Isso me deu um shift, né? Fez uma mudança assim na minha cabeça e parece que piorou, porque na minha mente eu comecei a entender que ou eu fazia uma dieta restrita e aí ou eu não como nada, ou eu como tudo.
né? E aí eu fui pro fatalismo, que a gente chama. Ou eu como tudo, ou eu não como nada. Então, se eu estou em jejum e se eu estou em dieta, eu como bem. Se eu não tô, se eu saio daquele período, eu como enlouquecidamente. E eu tenho, como eu tenho TDAH, eu tenho tendência a ter compulsão alimentar. E para vocês entenderem a diferença de compulsão alimentar e vontade de comer, né? E essa coisa que a gente quer comer toda hora, muitas vezes por conta da ansiedade, principalmente no período que a gente tem vivido agora, né? Com a incerteza do futuro. E a ansiedade, ela é a incerteza do futuro, a preocupação em exagero com o futuro, e a gente não precisa ter essa preocupação, porque nós descansamos no Senhor, e o Senhor já está no controle do que vai acontecer amanhã e depois de amanhã e daqui 1 ano e 3 anos. Nosso descanso está no Senhor, as nossas preocupações estão em Deus. Então nós não devemos andar ansiosos, inclusive Deus fala isso na palavra. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. E também Deus fala pra gente não se preocupar com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Então nós temos que guardar essa ansiedade, né? Não podemos sair descontando nas coisas. Enfim, e a diferença da minha compulsão, da compulsão alimentar para uma pessoa que está ansiosa e comendo, né, em exagero, além do que deveria, é que para mim não importa o que eu coma. Então, por exemplo, eu não sou compulsiva por doce. Se eu não posso comer doce, eu vou encontrar outra coisa para comer. Teve uma época que eu fiz uma dieta e eu não podia comer muitas coisas. E sabe o que eu comia? Em exagero, só pra vocês entenderem qual é a questão da compulsão. Eu comia quinoa com hummus. Aquela pastinha de grão de bico, sabe? Árabe. Eu comia quinoa com aquilo, eu misturava aquilo e eu passava o dia inteiro comendo aquilo até a minha barriga ficar lotada. Então não importa muito o que é pra mim. Eu preciso manter a minha barriga lotada. E eu tenho realmente essa dificuldade, mas eu creio que com o Espírito Santo eu consigo controlar essa minha compulsão. E eu já controlei por muito tempo. E todas as vezes que eu sinto que por algum motivo, né, eu começo a me afastar do Senhor, eu começo a me perder por conta de circunstâncias, né? Às vezes acontece alguma coisa, você fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É muito incrível que a gente aprende com Deus, mas toda vez que aparece um problema, a gente quer fazer ali com a nossa força, a gente quer resolver, ou a gente quer poupar o nosso sofrimento sempre com as coisas que estão à nossa vista. E a gente não entrega para Deus, né? E quantas vezes a gente vê isso acontecendo na Bíblia, né? O povo que ficou lá 40 anos no deserto, nós vimos isso claramente. Toda vez que acontecia alguma coisa, eles tentavam resolver com as próprias mãos, inventavam deuses, buscavam outras pessoas, mas não entregavam para Deus. E o quanto de milagres Deus já havia feito na vida daquelas pessoas. E eu às vezes me vejo assim, e eu creio que você também pode se identificar com isso, né? Mesmo com tanto que a gente sabe sobre Deus e com tanto que Deus já fez na nossa vida, quando as circunstâncias aparecem, como a gente deixa as emoções falarem mais alto, as circunstâncias falarem mais alto, as vozes que estão à nossa volta falarem mais alto, quando a gente tem um Deus que pode suprir tudo isso e resolver os nossos conflitos e os nossos problemas, principalmente os nossos problemas internos, principalmente, porque toda raiz, né, essa raiz que a gente tem de querer comer, de querer fazer alguma coisa, dessa preocupação, é sempre algo interno. É mais ali dentro de nós do que fora, né? Então a gente precisa pedir para Deus continuar sondando os nossos corações. E assim como Deus mostrou para ela que o problema dela não era apenas o doce, mas essa fome excessiva por qualquer coisa que fosse, Deus também tem falado comigo, e é por isso que é importante nós anotarmos, né? Eu creio que Deus vai mostrar ainda muitas raízes que permanecem em nós por conta da nossa inclinação da carne. Então fique atento, anote para que você persevere no que Deus quer que você persevere em transformação, para que Deus possa te ajudar a transformar naquilo, para que Deus possa te alertar toda vez que você for repetir aquele hábito ruim que você tem há tantos anos, né? Tem pessoas que têm muitos anos de hábito ruim, e não é num jejum de 40 dias assim. Claro que eu creio que Deus tem um poder transformador e Ele pode te transformar em um dia, mas hábitos são difíceis e a gente tende a querer voltar, né, a fazer as coisas que a gente fazia antes. Então a gente não pode desistir, e somente estando num relacionamento íntimo com o Senhor, consumindo da palavra dele, a palavra que nos satisfaz, é que a gente consegue permanecer nessa mudança, nessa transformação real. E aí ela fala aqui que provavelmente a gente vai perder peso,
né, nesse jejum, né, como a gente restringe algumas coisas e o doce, principalmente para quem come muito doce, o nosso corpo começa a se transformar. Mas a verdadeira transformação não é no nosso corpo, mas sim na nossa mente e no nosso espírito. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos e esse é o nosso principal objetivo. Então sim, sua cintura vai diminuir, o seu peso vai cair, mas a sua fé, em nome de Jesus, vai aumentar cada dia mais para te preparar para o pós-jejum, para que você, depois que passar esses 40 dias, não volte a ser quem você era antes, mas que você permaneça como você iniciou o jejum, controlada, uma mulher mansa, uma mulher sensível à voz do Senhor, para que você continue, sem precisar de tanto jejum, sem precisar de um monte de dieta, mas sendo uma mulher equilibrada e controlada no Senhor. E aí ela traz aqui um outro versículo em Salmo 42, 1, 2, que diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Que coisa linda, né? A gente tem sede do Deus vivo. É isso que tem que estar aceso em nossos corações, é isso que o nosso espírito clama. Então que a gente pare de procurar as coisas do mundo e que a gente se volte cada dia mais para o Senhor, para que a gente se sinta cada vez mais satisfeita. Então se Deus tem falado com você, preste atenção nas coisas que Deus tem te apontado, né, comportamental, mental, na alma, o que Deus tem te trazido à mente durante esse tempo. Anota, medita e pergunte para Deus: como eu faço isso? Como a gente pode fazer junto isso, Senhor? Deus é o nosso amigo, Ele é nosso Pai e Ele quer te fazer uma nova criatura, amém? Então que nós nos colocamos de joelho. Eu sei que às vezes a gente vai ter que se humilhar realmente. Senhor, como que eu faço isso? Sozinho eu não consigo. Então dobre os seus joelhos hoje e clame ao Senhor, pedindo uma real transformação, né? Que a sua fome e a sua sede seja sempre pela palavra dEle. E agora vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, obrigada por esses 7 dias que o Senhor nos sustentou. Porque não é fácil, nós sabemos que hoje o mundo está numa situação muito complicada, nós não sabemos o que vai acontecer no nosso futuro, mas cremos que o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. O Senhor tem nos sustentado e vai nos sustentar amanhã e depois de amanhã, e os planos do Senhor serão cumpridos em nossa vida, porque os teus planos não são para o mal, mas são para o bem, são de um futuro próspero, assim diz a tua palavra. Então, Senhor, guarda toda a nossa ansiedade, que a nossa ansiedade seja suprida na tua palavra, que nós venhamos a descansar em ti. O nosso trabalho é descansar enquanto o Senhor trabalha em nosso favor. A tua palavra diz que o Senhor trabalha enquanto a gente dorme. Que coisa linda é saber que a gente pode deitar e dormir, descansar o nosso coração, descansar a nossa mente, sabendo que nós temos um Deus fiel que trabalha em nosso favor, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando estamos no silêncio, o Senhor está trabalhando, o Senhor não para, o Senhor não dorme. Obrigada, Senhor, guarda os nossos corações, aumenta a nossa fome por ti, pela tua palavra. Quando nós tivermos, Pai, algum comportamento, alguma atitude que revela um mau hábito, que o teu Espírito venha nos pontuar, nos ensinar, levantar uma bandeirinha. Senhor, traga à nossa mente tudo que a gente precisa transformar, tudo que ainda está em nosso coração, raízes do que a gente precisa mudar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Não queremos mais ser mulheres descontroladas, não queremos mais compensar as nossas circunstâncias, as nossas emoções, os nossos sentimentos na comida ou no celular. Não, Pai, nós queremos depositá-las em Ti, pois sabemos que só o Senhor é capaz de suprir e resolver verdadeiramente os nossos problemas, Senhor. Desejamos e dobramos o nosso joelho hoje, desejando uma transformação, que esse tempo não seja em vão, que não seja mais uma dieta, que não seja um jejum apenas de palavras, apenas de leitura ou de ouvir esses áudios. Não, que essas palavras penetrem o coração de cada mulher que está ouvindo e que genuinamente traga transformação
transformação para elas. Sabemos que a tua transformação é de glória em glória, mas nós queremos dar o primeiro passo, queremos subir o primeiro degrau, Senhor. Colocamos a nossa vida totalmente dependente a ti. Guarda a nossa mente, guarda a nossa alma, guarda os nossos dias, Senhor. Todo coração que hoje está apertado por alguma perda de um familiar, Deus tem me mostrado, está me mostrando corações apertados por perda, que o Senhor possa confortar o teu coração, que o Senhor possa consolar o seu coração. Sabemos que a morte não é o fim, a morte é o começo para estarmos com o Senhor. Eu sei que é difícil, a saudade aperta, nós ficamos tristes, mas que o Senhor seja o supridor da tua tristeza e que o Senhor traga a alegria genuína, que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento para a tua vida. Pessoas que hoje estão sem perspectiva de futuro, perderam o emprego, Senhor, venha em favor dessas famílias, Senhor, age. Traga um milagre, Pai, em nome de Jesus. Cremos que portas serão abertas, Pai, diante dessas famílias, Senhor. O Senhor está no controle do nosso futuro. O Senhor diz, a tua palavra diz que tudo que nós precisamos, nós seremos supridos, nem mais, nem menos, Senhor. E nós confiamos em Ti, esperamos em Ti, Pai. E o que o Senhor dá para os pássaros, o que o Senhor dá para as flores, elas não fazem nada, elas não trabalham e elas têm o que o Senhor não faria por nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Traz sobre essas mulheres hoje sustento e saciedade de espírito, de alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém.